Glória a Deus, amados, convosco está no ar o programa Última Hora. Este programa chega onde você se encontra, amado e querido ouvinte, neste momento com mais uma pequena porção da palavra do Senhor Deus Eterno para o teu coração. Este programa é uma produção da Igreja Assembleia de Deus do Calvário, localizada na 385 da Ashley Boulevard, ao norte da cidade de Universo. Amados, pela graça de Deus, nós temos as nossas reuniões realizadas durante a semana. Cada terça-feira temos a nossa reunião de ensino, glória a Deus. Às quartas-feiras, nossa reunião em inglês. Às quintas-feiras, nossa hora de oração. E aos sábados, pela graça de Deus, estamos de volta à casa do Senhor, lugar do nosso ajuntamento, para a nossa reunião de louvor a Deus. Nossas reuniões são realizadas durante a semana, às 7 horas da tarde. Aleluia! Glória a Deus para sempre e eternamente. Glória a Deus. Se tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, tu terás e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Pode ser muito tarde. Glória a Deus. Aos domingos pela manhã temos a nossa escola dominical às 9h30. Amados, a nossa escola dominical é para toda a família. E aos domingos à tarde temos a nossa reunião de louvor a Deus. Meu amado e querido ouvinte, se você ainda não é um salvo, não é um perdoado por Cristo Jesus o Senhor, e desejar se reunir conosco num destes dias e horários já anunciados, será bem-vindo ao nosso meio. O desejo do meu coração é que todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, não são perdoados por Cristo Jesus, aproveitem os momentos, as horas, os minutos, os anos, quem sabe, de vida, para se chegarem a Cristo Jesus e serem perdoados por Jesus Cristo o Senhor. Meu amado e querido ouvinte, esse é o desejo do meu coração para com todos os ouvintes deste programa, não somente para com os ouvintes deste programa, mas de um modo geral, para com todos os povos e nações, porque pela graça de Deus eu peço a Deus pelos povos e nações, porque o homem precisa do perdão de Deus, o homem precisa do perdão de Deus, e não somente perdão de Deus, mas mudança de ideologia, mudança de coração, mudança de vida. E só o Senhor Jesus pode fazer essa mudança na vida de todos quantos creem nele, se chegam para ele. Amados, eu vou ler um texto sagrado que está em Efésios, a Epístola aos Efésios, no capítulo 13, verso 2, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Presta atenção à última frase, que para convosco me foi dada. É uma dispensação, um tempo que o apóstolo Paulo recebeu de Deus para pregar para os gentios. É claro, eu vou, com a graça do Senhor nosso Deus, facilitar a minha linguagem um pouquinho para que todos entendam, porque aqui o texto é bem claro. A última frase do verso 2 diz: para convosco me foi dado. Em outras palavras, Deus deu um tempo para o apóstolo Paulo, aleluia, um tempo de proclamar a salvação de Deus através de Cristo Jesus, o Senhor, aleluia, e ele fielmente cumpriu com o seu ministério, aleluia, que Deus deu para ele de pregar para as nações gentílicas, por onde ele passou, por onde ele viveu nos dias do passado. Mas, ainda falando um pouquinho da dispensação, não vamos explicar novamente, porque já foi explicado, se não me falha a memória, no programa número 1. Aqui o verso 9 ainda diz assim, deste mesmo capítulo. Eu tenho que ir devagarinho, meu amado, para que nós entendamos melhor as palavras do Senhor, que diz assim: e demonstrar, agora vem tudo aqui através do Evangelho. Vou ler o verso 8, para que nós entendamos melhor a palavra do Senhor. O verso 8 deste capítulo 3 de Efésios diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos,
preste atenção, querido e prezado ouvinte, você que me ouve neste momento, se você na verdade está interessado em aprender de Deus, ou se a palavra do Senhor nosso Deus, o que eu estou lendo é a palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim: a mim o mínimo de todos os apóstolos, que me foi dada esta graça. Preste atenção, no verso 2 fala da dispensação da graça que foi dada para ele. Aqui ele fala novamente, na dispensa, não, vou reler o texto. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, meu querido e prezado ouvinte, pela graça do Senhor nosso Deus, vamos entender a palavra do Senhor, o valor da palavra de Deus, a beleza da palavra de Deus, para todos quantos a recebem em seus corações. E é por ela, meu amado e querido ouvinte, pela palavra do Senhor nosso Deus, que nós temos o conhecimento de quem Deus é e do que Cristo fez por nós, dando a sua vida na cruz do Calvário pelo mundo, meu amado e querido ouvinte. Jesus não morreu por um grupo, Jesus morreu por toda a humanidade. Porém, claro, sem dúvida alguma, nem todos serão salvos. E ainda que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, mas dentre todos os povos e nações, aleluia, Deus, o eterno Deus, elegeu um povo para o servir, para o amar, para o glorificar. E essa eleição, amado e querido ouvinte, é através, meu amado, ela é conhecida, essa eleição, através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Em outras palavras, digamos assim, que o Evangelho está sendo pregado por quase 2000 anos. Então toda pessoa que aceita o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor, ela é eleita por Deus. Meu amado e querido ouvinte, eu sei que quando se fala de eleições ou de eleição, existe, que significa escolha, existem muitos pensamentos, mas eu sempre, pela graça de Deus, eu procuro ficar dentro da palavra de Deus, porque para mim a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a base da minha fé em Cristo Jesus, o Senhor. Mas existem pensamentos diferentes segundo a eleição. Meu amado, mas eu entendo que a palavra eleição é o Evangelho está sendo... Jesus Cristo disse que a igreja deveria pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus, ele diz claramente, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, meu amado, digamos assim, o Evangelho é pregado, todas as pessoas que recebem a palavra de Deus, creem no Evangelho de Cristo Jesus, creem na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, crendo de coração, certamente, sem dúvida alguma, são salvos, perdoados por Cristo Jesus. E esses entram no plano da eleição de Deus. Aleluia! Meu amado, é o que eu entendo pela palavra do Senhor, ainda que já disse, parece um pouquinho assim difícil de compreender, mas é a verdade disso por aqui. Eu vou ler o verso 8 novamente, preste atenção, amado. A mim o mínimo ele se considerava o mínimo dos apóstolos. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Cristo Jesus, ele perseguiu os cristãos, ele colocou muitos cristãos na prisão, meu amado. Ele diz que a mim, estou dizendo isso para que você entenda porque ele disse aqui que ele é o mínimo dos apóstolos. A mim o mínimo de todos os santos me foi dada, que santos são todos os que creem, mas ele era um apóstolo. E em outras passagens da Bíblia diz que era o mínimo dos apóstolos. Ele diz aqui assim, me dê esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho, preste atenção, por meio do Evangelho, aleluia, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, tudo que nós podemos conhecer, meu amado e querido ouvinte, quem dera eu peço a Deus, quem dera que todos entendessem a palavra de Deus, quem dera que todos recebessem a palavra de Deus, porque receber a palavra de Deus é receber a vida, glória ao nome do Senhor. Então, como ele diz aqui, meu amado, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Claro, quem vai jamais compreender, meu amado, na sua plenitude, as riquezas de Cristo Jesus, o que ele fez por nós, pela humanidade, o santo morrendo pelos pecadores, meu amado e querido ouvinte,
o justo morrendo pelos injustos, meu amado, o santo morrendo pelos transgressores e rebeldes. É alguma coisa que possivelmente a nossa mente nunca vai entender na sua plenitude. Quem não sabe que Jesus Cristo é Deus na forma de homem. É o verbo de Deus que se vestiu de um corpo de carne para habitar entre os homens. Então, tudo que nós já tem sido dito, e isso já tem sido dito muitas vezes, certamente em outros programas, tudo que nós podemos saber acerca de Deus é através do livro santo, a Bíblia Sagrada. Nada mais, nada menos do que isso, meu amado. Agora vejamos aqui, o verso 9, ao que quero explicar mais um pouquinho, o verso 9 diz assim, e demonstrar, veja bem, e demonstrar a todos, preste atenção aqui, e demonstrar a todos qual seja a dispensação, glória a Deus, do mistério que desde os tempos, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aqui fala da dispensação, no verso 2 fala da dispensação da graça, glória ao nome do Senhor de Deus. Aqui no verso 9 fala da dispensação do mistério, meu amado. O mistério que esteve oculto por muitos séculos, aleluia. Mas, meu amado e querido ouvinte, que diz aqui a última frase do verso 9, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Mas, meus amados, nós, pela graça do Senhor nosso Deus, nós conhecemos esse mistério. Lendo em Colossenses, em Romanos, nós vamos entender exatamente que tipo de mistério é esse. Mistério, meus amados e queridos ouvintes, é alguma coisa não revelada normalmente, mas dentro da palavra do Senhor, dentro do Novo Testamento, glória a Deus, nós podemos entender exatamente o que Paulo está falando acerca deste mistério, glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Ele é bom, meu amado, e o Senhor Deus, aleluia, Ele é aquele Deus que a Bíblia fala dele, o único Deus. Criador, sustentador da vida, sustentador de todas as coisas, aleluia, pois a Ele pertence a glória para sempre e eternamente. Vou ler um texto sagrado, meu amado, ainda que está em Colossenses, no capítulo 1, e eu vou ler, meu amado, 2 versículos, que é o verso 25 e 26, preste atenção aqui, Ele diz em Colossenses, repito, Colossenses capítulo 1, verso 25 e 26, diz assim, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Dispensações diferentes, mas com um só sentido, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Querido e prezado ouvinte, Paulo está falando, meu amado, sempre para convosco, que foi dado para convosco, a favor de vocês, para ensinar vocês as palavras de Deus. Queridos e prezados, nós voltaremos aqui novamente. O Senhor Deus te abençoe. Você não é um salvo, amado? Você não é um perdoado por Cristo Jesus, o Senhor? Hoje, quem sabe se é a tua hora, os teus minutos, meu amado, de recorrer à graça de Deus e receber o perdão de Deus. Meu amado, é alguma coisa real. O que estou falando para você é alguma coisa real. O perdão de Deus é real. A salvação em Cristo Jesus, ela é real. A mudança de vida em Cristo Jesus, ela é real. Isto é, o que Cristo pode fazer na tua vida, Ele já fez na minha há muitos anos atrás. Há mais de 40 anos. Recorra a Ele, meu amado. Recorra a Ele. E deixa que Ele te salve a tua alma. Te purifique, te santifique e faça de você uma nova criatura para a sua glória e seu louvor. Amados, convosco esteve o pastor Isidoro Garcia. Para mais informações, o nosso website, assembleiadedeusdocalvario.com. Também o nosso programa Última Hora pode ser visto no canal 95 de televisão desta cidade de Liberta, cada domingo pela manhã, às 11 horas. E no canal de televisão de língua portuguesa. O nosso programa pode ser visto cada sexta-feira das 5h30 às 6 horas, amados. O Senhor, meu Deus, vos abençoe grandemente. Ao dizer do meu coração sincero para com todos os ouvintes deste programa, a última hora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.